Boa tarde para vocês. Eu sou João Willis, sou professor de Cultura Brasileira e Teoria da Comunicação da Universidade Veiga de Almeida e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sou deputado federal pelo PSOL, do Rio de Janeiro. Quando me foi feito o convite para participar dessa atividade, imediatamente eu aceitei pelo caráter da própria atividade, que é voltada para alunos, sobretudo para alunos que estão às vésperas de prestar vestibular. E o filme também é significativo, e a gente tem que se perguntar que lição a gente pode trazer para o entendimento da nossa história e para as nossas relações atuais desse filme que a gente acabou de assistir. Em que medida a reflexão sobre esse filme implica uma reflexão sobre as relações que a gente estabelece no dia a dia, na casa da gente, no colégio, nas ruas, por exemplo. O fenômeno da intolerância, e eu posso definir a intolerância como esse sentimento de não suportar, de odiar o outro que é diferente de mim, ou de ver nele os defeitos que, em geral, eu não encontro em mim. A relação, por exemplo, dos brancos com os negros, a maneira como os negros são depreciados por insultos e apelidos que vão de macaco a ladrão, a maneira como as meninas, as mulheres, são depreciadas pelos homens, os meninos, os machos, e a maneira como os homossexuais também são hostilizados. Então, de que maneira essas hostilidades cotidianas podem ser pensadas a partir desse filme que a gente viu? O filme trata de uma experiência pedagógica, como Juliana já ressaltou aqui, uma experiência pedagógica que um professor faz para mostrar para os alunos a diferença entre autocracia e democracia. Então, a autocracia, como ela já descreveu, essa forma de governo em que o soberano tem poderes ilimitados. E ele quer mostrar também que há lugar, sim, hoje em dia, para que autocracias sejam restauradas. E os alunos duvidam que não, até por conta da experiência recente do nazismo. E vocês sabem que o nazismo eliminou 6 milhões de pessoas, entre elas ciganos, judeus, homossexuais e deficientes de uma forma geral. 6 milhões de pessoas foram exterminados. Isso não é uma brincadeira, isso é um dado. E até por conta dessa experiência traumática para a humanidade, o professor quis mostrar que ainda havia lugar, sim. E aí a experiência pedagógica foge da proporção, eles tomam uma proporção inesperada e os alunos passam a levar a sério, como vocês acabaram de ver. Então a pergunta é, como isso é possível? Ainda é possível? Que tipo de elemento tem os homossexuais, as mulheres, os negros? Que tipo de elemento eles têm que faz com que a maioria das pessoas, das massas, disparem para ele os seus ódios? De que maneira esse filme pode servir para pensar, por exemplo, um movimento similar, subterrâneo, que aflora no Brasil hoje, que é o fundamentalismo religioso cristão, que se expressa sobretudo nas igrejas neopentecostais, que vigoram nas periferias e que vem demonizando os homossexuais e os adeptos das religiões de matriz africana, do candomblé e da umbanda, por exemplo. Como esse filme pode nos ajudar a pensar essa intolerância que nós praticamos sem se dar conta? Vocês já ouviram falar em Freud, porque todo mundo deve usar a expressão Freud explica, embora quem usa a expressão talvez conheça pouco da obra de Freud, mas Freud foi um dos pensadores que marcou profundamente a cultura ocidental pela genialidade dos seus estudos. E um dos últimos textos de Freud, chamado Moisés e o Monoteísmo, Freud vai estudar por que há essa propensão da humanidade para a destruição. Por que isso não é uma exceção? Por que a experiência nazista não foi uma exceção? Por que essa experiência pode se repetir em momentos diferentes? E aí Freud vai lembrar, por exemplo, do horror praticado na Idade Média, sobretudo contra as mulheres. As mulheres foram queimadas como bruxas na Idade Média. Como é que esses horrores praticados na Idade Média se repetem na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. E como é que esses horrores foram praticados depois nos Balcãs, foram praticados no Oriente Médio e depois em todos esses exemplos que a Juliana ressaltou aqui? Ou seja, esse sentimento
que Freud chama de pulsão de morte, que é um desejo do ser humano de destruir o semelhante, a própria espécie, não é uma exceção na história da humanidade, é muito pelo contrário, segundo Freud, é a regra. Ele vai dizer que é a regra e que, na verdade, nós nos acostumamos muito mais com as autocracias do que com a democracia, que é a convivência dos contrários e da pluralidade e da diferença. Freud vai dizer que há na constituição de cada sujeito, de cada um de nós, quando a gente se constitui sujeito, um horror à diferença que a gente recalca. A gente recalcar é colocar como se a gente colocasse escondido, num lugar escondido, não aparece aqui. Um sentimento que a gente recalca, mas que não desaparece, não é erradicado. Ele está ali e ele pode voltar a qualquer momento. E quando ele volta, quando ele é canalizado por líderes carismáticos, como foi o caso de Hitler e outros tantos, quando ele é canalizado, ele volta sob uma máscara de horror muito maior. Então, é nesse sentido que esse sentimento, que é fundante em todos nós, vem sendo hoje em dia manipulado por líderes religiosos, fundamentalistas e políticos, manipulado para que se cresça o horror das massas contra, por exemplo, hoje em dia, os homossexuais. Eu digo os homossexuais porque são as vítimas da vez, o que não quer dizer que os negros tenham escapado do racismo, porque o racismo continua vigorando entre nós, e o exemplo do horror racista é como as massas se colocam, as maiorias se colocam contra as políticas de cotas, que o nosso colega vai fazer referência aqui na fala dele. Depois, não quer dizer que os negros não continuem sendo vítimas, mas as vítimas do momento são os homossexuais, que são o grande objeto da manipulação desses líderes, desse sentimento que habita cada um de nós. E esse sentimento, Freud vai dizer, é um sentimento que não passou pelo crivo da cultura, pelo filtro da cultura, digamos assim. O fato das massas no Brasil terem sido alijadas do direito da educação de qualidade, essas massas foram alijadas desse direito, o Estado lhes negou esse direito. Esse fato delas terem sido alijadas de uma educação de qualidade fez com que as massas conservassem preconceitos e senso comum que são tomados como verdades. Então, se esse preconceito vigora, esse senso comum vigora tomado como verdade, fica muito fácil para um líder religioso manipular, ou político, líder religioso ou político, manipular esse sentimento e construir e demonizar o outro e o diferente, como aconteceu na época do nazismo, em que os judeus, os ciganos, os homossexuais foram constituídos como o grande outro, a grande ameaça à família, a grande ameaça à humanidade. Então, a gente vê que, de alguma maneira, esse discurso se repete hoje quando se diz que os homossexuais, ao pleitear o direito ao casamento civil, querem destruir a família. Ou quando a gente vê líderes religiosos acenando leituras fundamentalistas, já que a Juliana tocou nesse tema aqui, leitura fundamentalista é interpretar o texto religioso ao pé da letra. A gente vê líderes religiosos e políticos acenando leituras fundamentalistas como bobagens do tipo: Deus não fez Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo, como a gente vê. Essa leitura fundamentalista primeiro toma o mito da criação do homem, que é esse mito judaico-cristão da criação do homem, como uma verdade absoluta, desprezando, por exemplo, que outras culturas, como por exemplo a cultura japonesa, ou a cultura iorubá na África, ou mesmo a cultura Yanomami no Brasil, no norte do Brasil, tem outros mitos de fundação e criação do mundo que não são o mito judaico-cristão. A leitura fundamentalista despreza a alteridade e a diferença de outras culturas e de outros modos de vida, para colocar como modo de vida absoluto, verdadeiro e real, um modo de vida judaico-cristão, como fizeram os nazistas quando disseram que os arianos eram sim o povo eleito, a essência da humanidade, portanto, quem não fosse branco, como os alemães, quem não professasse a fé cristã, como os alemães, quem não tivesse um corpo perfeito, tinha que ser dizimado. Não bastava hostilizar, eles partiram para a solução final: precisamos matá-los. E mataram 6 milhões de pessoas da maneira mais horrenda possível. Esse horror não desapareceu dos nossos horizontes. Cada vez que um
adolescente heterossexual ofende com insultos ou com agressão física um colega homossexual, um colega afeminado, que não está dentro desse papel de gênero que a sociedade destinou para os homens, não foi a natureza, mas a sociedade, foi a cultura e não a natureza. Cada vez que um colega escapa desse papel de gênero, é afeminado, ou porque ele não gosta de futebol, ou porque ele não gosta de briga, ou porque ele prefere ficar com as meninas, cada vez que um colega maltrata, insulta ou bate, ele está repetindo esse sentimento que estava lá presente no nazismo e que estava presente na Idade Média no horror às mulheres. Cada vez que um negro é insultado da maneira mais violenta possível, destituído de sua humanidade, comparado a um macaco, ou chamado de ladrão pelo seu colega simplesmente pela sua cor, nós estamos repetindo esse sentimento. De modo que o contrário da intolerância, que é isso que a gente vê, e a intolerância, ela se torna mais insuportável quando ela vem acompanhada de arrogância dos ignorantes, que não sabem, mas querem fazer valer por verdade a sua ignorância. Ela se torna insuportável. É aquela pessoa que não para refletir sobre si mesmo, sobre o quanto ela não sabe e o quanto o ódio dela em relação ao diferente está baseado em preconceitos. Cada vez que um negro é destituído de sua humanidade por conta desse preconceito, dessa ignorância, nós temos a repetição desse sentimento. Então a nossa propensão a aplaudir líderes políticos, religiosos carismáticos, que manipulam o preconceito e a ignorância das massas para tirar proveito próprio, quer dizer, para tirar seu proveito e para sustentar privilégios próprios, cada vez que isso acontece, nós temos aí, no ar pairando, uma restauração da autocracia, ou do nosso sentimento, da propensão da gente a aceitar a autocracia como forma de governo ideal. Não me espanta, por exemplo, que quando o deputado Jair Bolsonaro começou a proferir suas frases racistas e homofóbicas, ele tenha conseguido a adesão de muita gente. O discurso fácil de defesa da família, que é um discurso facílimo, e ao qual as massas aderem sem sequer refletir sobre a sua própria condição de família, porque eu acabei percebendo e vendo muitos pais e mães de famílias monoparentais, ou seja, que criam seus filhos sozinhos. Eu acabei vendo muitas famílias desestruturadas aderindo ao discurso da família do deputado Jair Bolsonaro, que desconsidera, por exemplo, os pais e as mães de homossexuais desse país, que amam seus filhos e que são famílias como qualquer outra família. Então, falar em nome da família brasileira é desprezar as mães solteiras que criam seus filhos, os pais solteiros que criam seus filhos, os pais separados, que se separaram, que se divorciaram e que continuam amando seus filhos e que foram constituir outras famílias. É desprezar essa diversidade da família em nome de um ideal de família que é quase fascista. Então, esse filme não é um mero filme para a gente sair daqui comendo a pipoquinha que é oferecida. É um filme para a gente pensar sobre nós mesmos, sobre nossas intolerâncias, sobre nossas arrogâncias e preconceitos em relação ao diferente e em relação ao que a gente não sabe. Então, essas são as minhas palavras. Eu quero avisar para vocês que talvez eu não possa ficar até o fim do debate, porque eu tenho um outro compromisso no Rio de Janeiro, que eu achava que esse compromisso seria mais cedo. Eu não fui informado da exibição do filme, achei que o filme fosse ser exibido antes, e aí eu estou um pouco atrasado para o outro compromisso. Eu vou esperar a fala do nosso colega e depois eu vou partir. Muito obrigado.